Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos aqui no nosso primeiro vídeo e hoje a gente vai falar sobre um. Primeiro, a gente vai começar falando sobre um texto, né, Paty? Muito legal, que foi, na verdade, o motivo de uma conversa nossa bem extensa e ele puxa um pouquinho para uma parte de dependência que a gente tem. Então, eu vou deixar vocês com a Paty agora e aí a gente vai conversando sobre isso e vamos ver onde a nossa conversa vai chegar. Isso aí. Bom, a gente estava conversando há umas semanas atrás, e aí eu falei para a Lívia, você viu uma publicação que eu fiz há um tempo atrás no Instagram, falando, usando uma frase que a gente se acostuma com o quentinho do cocô? E aí a Lívia falou, não, mas eu gostei da frase, mas e o que que a frase significa? E aí eu mandei a publicação para ela, mas li na hora. Essa frase está num livro da Karina Fukumitsu. O livro se chama A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Karina Fukumitsu é uma psicóloga paulista e é hoje talvez a maior referência para a gente no Brasil no assunto do suicídio. Karina é suicidologista. Eu acabei de fazer uma pós-graduação com ela em suicidologia. E nesse livro que a gente usa na pós, no livro, quem quiser comprar, e é um livro maravilhoso, vale muito a pena, o livro se chama A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. E esse texto que eu vou ler curtinho está na página 147. E diz assim, abre aspas, normalmente tudo aquilo que clama por inovação causa incômodo. Incomoda, pois exige investimento energético para sair da situação conhecida, do normal e do que está acostumado, do que se está acostumado. A demanda de energia é decorrente da mudança de status quo e da zona de conforto. Dói mudar. Todas as vezes que somos impelidos a mudar, enfrentamos várias tentações para que retornemos ao conhecido. Como o dito popular ensina, a gente se acostuma com o quentinho do cocô. E o conforto utópico do lugar fétido, apesar de provocar incômodos, passa a fazer parte da vida da gente. Fecha aspas. E aí a gente começou a falar sobre isso, né, Lívia? O que que era esse quentinho do cocô, o que que era essa zona de conforto, porque eu comentei com a Lívia, eu tenho que trocar de óculos, gente, porque é um óculos para ler para perto e um óculos para cá. Porque eu comentei com a Lívia, olha que coisa, né? Como a gente se coloca num lugar de impotência, num lugar de paralisação diante do sofrimento. E, gente, não é uma crítica aqui o que a gente traz a ideia, o conceito do normal. É normal, diante de uma dor, a gente ficar paralisado. É normal, diante de uma dor, a gente ir para uma zona de conforto. É normal, é do humano a gente evitar alguma mudança que vai trazer toda uma nova forma de se viver diante de uma situação a qual a gente não está acostumado. Por isso, a frase do quentinho do cocô chamou tanto a atenção da Lívia. E aí eu brinquei com ela, eu falei, por quê, né? Por que a gente se acostuma? Porque a gente conhece o cheiro daquele cocô, a gente conhece a textura daquele cocô, a gente sabe se ele é duro, se ele é mole, a gente conhece se ele tá fedendo muito, se não está. A gente conhece essa zona de conforto da gente. E aí, diante de um convite à mudança, é mais fácil a gente dizer, ai, não, me deixa ficar aqui, eu já estou acostumada com esse cheiro, estou acostumada com esse incômodo, estou acostumada com essa textura desse cocô, estou acostumada se ele é muito líquido, se ele é muito pastoso, eu não conheço o novo, mas o cocô, esse lugar aqui, por mais
ruim que seja, eu já estou acostumada. E aí aquela conversa da gente naquele dia, né, Lívia, abriu um leque assim, né, de discussão. O que é esse ficar nessa zona de conforto? O que é esse medo dessa mudança? A gente chegou até a bater no vitimismo, né? O quanto a gente se vitimiza ficando naquele lugar que já é conhecido, que é mais fácil falar diante de se alguém chega e fala, puxa, mas você está sofrendo, não seria mais fácil se você pensasse, tentasse, começasse a fazer alguma mudança? Não, me deixa aqui nessa zona de conforto, né, fétida, me deixa aqui nesse quentinho do cocô. E aí foi uma coisa também que a gente falou, né, Lívia? Não adianta forçar, não adianta arrancar a fórceps, não adianta tirar, adianta só a gente falar, tá bom, eu vou ficar aqui do seu lado, eu não vou para dentro dessa zona de conforto, eu não vou ficar nesse cocô junto com você, mas eu vou te acompanhar. E vou te acompanhar nesse tempo que você precisa para começar a entender as coisas. E aí isso falou muito da gente nos nossos momentos, né, Lívia? Muito. Eu já tive muitos quentinhos de cocô, eu já tive muitas zonas de conforto. Eu brinco que eu falo que a minha criança interior, né, é uma criança birrenta, que ela se joga no chão quando ela não quer uma mudança, né? Ela se joga no chão, sapateia e faz bico e fala, não quero mudar. Porque mudar traz um desafio, mudar traz um novo, mudar faz a gente sair até de um controle utópico, porque essa zona de conforto, esse quentinho do cocô, dá uma ideia para a gente de eu tenho o controle das coisas, e isso é utópico, porque a gente não está tendo controle de absolutamente nada. E na mudança, é muito o louco, né, do tarô, é muito o arcano do louco, né? Ele está ali na beira daquele precipício sem saber se vai, se não vai, se joga, ele está diante do novo e ele, né? E esse novo me assusta, esse novo, talvez esse novo assuste, mas esse novo terá infinitas possibilidades, que também serão assustadoras. Óbvio. Mas quando a gente faz essa travessia, ou quando a gente sai desse lugar com uma companhia, seja de terapia, seja da espiritualidade, seja de uma leitura de tarô, seja de uma numerologia, seja de um padre, de um pastor, seja de um acolhimento, há possibilidades. E aquele papo da gente naquele dia falou muito, cada uma falou muito de si nas suas mudanças, né? Sim, com certeza. Eu vejo muito esse, né, quentinho do cocô como uma areia movediça também, né? Quando a pessoa Sim. tá ali enfurnada até aqui com areia e se mexe mais um pouquinho e se afunda mais um pouco, ela não vai nem ter força para, tipo, me ajuda aqui, pega minha mão aqui, sabe? E muitas das pessoas às vezes nem quer. Por quê? Porque a zona de conforto desconfortável ainda assim é menos pior do que você fazer, né, a mudança, de você tomar o primeiro passo, porque obviamente o primeiro passo é amedrontador. Para onde que eu vou? Como que eu vou? O que eu vou fazer a partir de agora? Sabe? Mas O que eu vou encontrar lá? Mas assim, se você for pensar, chega a ser loucura, porque, né, o princípio da loucura é você fazer a mesma coisa várias vezes e esperar alguma consequência diferente. Algum resultado diferente, Exatamente. Então, se você tá ali, enfurnado naquilo dali, não sai, e na hora que se dá, né, o momento de você fazer algum tipo de mudança, você, em vez de ir, você volta, sabe? Em qual parte, né? Que daí foi que a gente falou também, de o que é que você está ganhando no meio disso tudo? Qual que é o ganho secundário que você tem, né? Quando você fica lá, né, naquela zona de conforto. Você, como uma boa psicóloga, né, pode falar pra gente o que significa o ganho secundário nisso tudo, certo?
Fala aí, o que que se dá num ganho? O ganho secundário sempre vai ser algo que eu vou entender como, eh, eu ganho alguma coisa, por mais que não seja sadio, por mais que não seja saudável. Então, eu tenho, as pessoas quando me veem nesse lugar, elas têm pena de mim, e aí elas vêm me dar atenção, isso é um ganho secundário. Quando eu estou no sofrimento, as pessoas vêm, e me procuram, e as pessoas vêm e sei lá, me convidam para fazer alguma coisa, é um ganho secundário, mas Hum? nunca esse ganho secundário nunca acaba sendo algo, não é merecedor, mas algo que é aquilo que você realmente Real- precisa para fazer a mudança. O que você ia falar? Aham. Não, realmente quer, né? O que você tem ali dentro de você que você sabe que você precisa fazer, mas tem alguma coisa que te puxa para não fazer. É, E é sempre é. Falando do ganho secundário, quando eu tenho atenção de alguém, quando eu ganho alguma coisa que eu queria, sei lá, alguém, meu marido, meu companheiro, minha companheira, meu filho, sei lá, alguém me trouxe, eu trouxe um presente porque me viu triste, né? Então, eu trouxe um presente para te alegrar. É, a pessoa está fazendo aquilo que ela acha que é o melhor e que vai ajudar, mas o ganho secundário nunca é aquilo que a pessoa realmente está precisando, porque ter pena de alguém, dar um presente para suprir uma dor da pessoa, são band-aids, né, que você está colocando numa grande ferida, numa grande dor. Ah, no ganho secundário, você nunca vai ter uma frase do tipo: você está nessa situação, isso te traz sofrimento. Quem sabe se você for para um processo terapêutico, quem sabe se você. Vamos falar de depressão, por exemplo. A pessoa está num estado depressivo, não sai de casa, não tem amigos, a família inteira está sofrendo junto com aquela pessoa. E aí, se ela tem um ganho secundário do tipo: minha mãe ia viajar, mas resolveu não viajar para ficar comigo. Né? Eu ganhei algo, mas não era isso que a pessoa precisava. Então, se essa mãe ou essa pessoa chega e fala: eu vejo que você não está bem, o que você acha se a gente fosse a um médico? Eu vou com você, eu te acompanho. Às vezes a pessoa em depressão não tem nem força para dar esse primeiro passo, né? Não tem nem ânimo, não tem nem energia para fazer isso. Então, a pessoa não vai responder, né? Eu vou com você, eu te acompanho, eu marco o médico, você não vai estar sozinha, você não vai enfrentar isso sozinha. Isso não é um ganho secundário, né? Oferecer para a pessoa algo do qual ela realmente precise e que sim, vai fazer com que ela saia daquela situação. Tá bom, não viajou, ficou ali, foi momentâneo, porque sim, no dia seguinte ou na semana seguinte a gente pode ter uma repetição dessa situação. Então, eu acho que o ganho secundário são coisas momentâneas, sabe? São coisas momentâneas, acho que não tem outro termo melhor, e que não vão resolver a situação. Num processo depressivo ou num processo de divórcio em que alguém está enfrentando uma dor muito grande, não é um passe de mágica. sim, Um ganho secundário é uma coisa instantânea, é um passe de mágica que não vai resolver a situação, porque exige uma demanda muito maior, exige um investimento muito maior. Então, eu acho que ofertar o melhor de si, ofertar acolhimento, ofertar uma escuta atenta, sem julgamento, né? exatamente. Porque o que a gente hoje mais vê as pessoas falando é isso, é o medo do julgamento, é a crítica, né? Porque você está depressivo, porque você está doente, porque você não isso, porque você não aquilo, porque você não. A gente vive num mundo hoje em que se é exigido uma excelência em tudo que se faz, né, Lívia? Você tem que ser Sim, o melhor, você tem sim. que ser, tem que, E é e uma
uma pressão absurda, abusiva, tóxica. Sim, tóxica. Ninguém consegue ser 100% todos os dias. A gente pode ser várias coisas no mesmo dia. A gente pode estar, por exemplo, agora com 20% da nossa energia, mas é o 100% que a gente pode dar, entendeu? E não tá. E tem, o que eu fico mais enlouquecida com essas coisas, principalmente, é aquela coisa do você tem que estudar enquanto eles estão dormindo, você tem que trabalhar enquanto os outros estão viajando, e não sei o quê. Gente, isso só produz mais pensamento ruim, isso só produz mais energia negativa para você. Mais ansiedade, mais estresse, mais cobrança. Exatamente, você vai estar mais doença. E aí a zona de conforto, né, se torna uma coisa completamente desconfortável, mas como você já conhece o desconforto, vou ficar ali, né, mais fácil. Já sei como é que é, já sei onde que vai dar, no que vai dar, como que vai dar, sabe? Então, assim, tem coisas também, por exemplo, que eu falei meio que dessa dependência, né, dentro da zona de conforto, e isso eu posso falar muito de mim, do momento que eu decidi sair do Brasil e vir para a Austrália. Eu sabia que eu vivia numa dependência emocional extremamente tóxica. E todas as pessoas que eu conheço até hoje me perguntam por que eu saí do Brasil. Que eu não tinha motivo nenhum para sair do Brasil. Gente, vocês viviam a minha vida? Vocês estavam, sabe? Não, vocês me viam pelo Instagram. Porque para as pessoas a vida que você vivia era, né, legal. Tenho isso, tenho aquilo, tenho uma casa, tenho um carro, tenho um namorado, tenho amigos, tenho um círculo social, tenho um trabalho, tenho o externo, né? Para as pessoas era maravilhoso. E o quanto, aí eu vou chegar na parte do quentinho do cocô, né? Porque, obviamente, eu cresci desse jeito. Então, eu achava que a vida era isso. Que não tinha muito mais, não tinha muitas outras coisas. Obviamente, eu tinha começado a psicologia, né? Não cheguei a me formar, mas eu já tinha começado a psicologia. E eu comecei a sentir que tinha alguma coisa complicada ali naquele meio, sabe? E ninguém nunca tinha falado comigo que aquilo dali tinha uma toxicidade. Na verdade, todo mundo falava que, nossa, que tudo que você tem, nossa, que sabe, tipo, como se a minha vida fosse completa, porque eu tinha toda a parte externa. Beleza, a parte externa é boa, todo mundo gosta, dinheiro todo mundo ama, óbvio. Mas eu não era rica. Então, assim, minha mãe trabalhava bastante para dar tudo o que ela deu do jeito que foi. Só que na hora que eu cheguei aqui, por exemplo, e, gente, eu não sabia limpar uma casa, eu não sabia limpar uma roupa, eu não sabia nada. Então, assim, até onde também a gente, como eu cresci desse jeito, deixa que eu fico nesse lugar aqui porque era mais fácil, porque o outro fazia para mim. E na hora que você chega e você fala, cara, eu não sei nada da vida. Eu cheguei aqui, eu fiquei olhando aquilo tudo, eu falei, gente, mas assim que é realmente a vida, eu nem imaginava. E aí foi que minha mãe brincou, né? Assim, eu acho que ela sabia, mas ela brincou, ela falou, minha filha volta em 3 meses ou ela nunca mais volta para casa. Então, aí há 8 anos fora do Brasil, não é mesmo? Você sabe que isso da gente, eu acho que talvez seja um pouco da criação do latino em si, as mães são muito protetoras, a família é muito protetora e acolhedora nesse fazer, né? Uhum. Eu fui criada também de uma forma que mãe fazia, ou tinha uma colaboradora em casa, tinha uma empregada doméstica que fazia, né? E isso há anos a gente vê que na cultura de outros países não é assim. Aqui na Alemanha
empregada doméstica não, eu acho que nem existe como categoria trabalhista, como tem no Brasil. Acho que na Austrália também não, mas a gente já via, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, não se tinha. Tem uma pessoa que vai, faz uma faxina uma vez por semana, mas de resto é você que lava, é você que passa, é você que cozinha, é você que faz, é você, né? E talvez a gente, por ser criado assim, a gente acaba sendo acostumado a sempre o outro fazer por você. E aí, será que não é um pensar assim, Lívia? Se o outro faz por mim, cuidar da casa, fazer comida, o outro que resolve os meus problemas, eu não tenho que resolver. Será que a gente não é acostumado a pensar, opa, tem uma crise, vou ficar aqui no meu quentinho do cocô esperando que alguém resolva minha dor. Ah, o meu namorado foi grosseiro comigo? Ah, o meu professor da faculdade me deu uma nota baixa? Vou esperar que, né, o mundo resolva, vou esperar que o universo resolva, porque a gente talvez tenha sido criado dentro de um sistema em que a comida vinha pronta, a mesa, a cama aparecia arrumada, a roupa aparecia lavada. E eu tenho uma amiga muito querida no Brasil que ela brinca que quando ela casou, claro que ela fala isso numa brincadeira assim, no extremo, né? Mas ela brinca que ela diz assim, ela é mineira, né? E ela fala, uai, gente, eu depois que casei descobri que melancia tem caroço. E a gente brinca muito, né? Que a gente fala, como assim, Ana Carolina? Ela fala, porque na minha casa a melancia sempre estava na geladeira cortadinha e sem caroço. Porque a mãe dela comprava a melancia, cortava em pedaços, tirava o caroço e deixava prontinha para comer. É um carinho? Claro, é um carinho. Mas ela, óbvio que no extremo brincou, eu descobri que melancia tem caroço porque a mãe fazia, e ela falou, puxa, quando eu comprava melancia, eu tinha que cortar e tirar o caroço da melancia. Ela passou a fazer, né? Mas esse que é o complicado, sabe? Porque aí também a outra pessoa que foi criada desse jeito fica esperando que você sempre vai fazer, porque você sempre fez. Sim. Só que vai chegar uma hora que não tem mais como, porque você já cresceu, você já poderia estar sabendo fazer todas as coisas dentro de casa, né? Que você não está ajudando. Você está fazendo o mínimo, porque você vive naquela casa. Se não tem pessoa para ajudar, quem que vai fazer? Só a mãe? Ou só o pai? Ou só as pessoas mais velhas? Porque sempre isso, por que eu que vou fazer? Por que eu vou levantar para aprender? Entendeu? Então, assim, é complicado porque é maravilhoso pela proteção, pelo amor, por tudo, mas quando chega no extremo, quando chega na super proteção, quando a pessoa sai de casa, a pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás. Despreparada. Despreparada completamente. Eu literalmente me senti desse jeito. Graças a Deus, minha mãe sabe, não tem problema nenhum, né? Tudo que eu falar aqui, eu já, como diz o outro, já curei tudo que eu precisava curar. Dona Maria Cristina, meu amor, te amo. Também sabe, hoje em dia, minha melhor amiga. Tivemos momentos super complicados. Um dos piores, com certeza, foi quando eu resolvi vir para cá, porque eu já estava. A minha alma já estava, pelo amor de Deus, Lívia, você não nasceu para viver e fazer só isso, sabe? Porque vocês sempre foram muito amigas, né? Você sempre foi muito amiga da sua mãe. Você não saiu de casa porque eu não sou amiga da minha mãe, porque a convivência está insuportável, porque eu não consigo morar com a minha mãe. Era um clamor da tua alma, né? Que pedia. Toxicidade para mim, do tipo, não é ingratidão, bem longe disso, porque assim, todos os dias eu falo para ela e eu agradeço a ela pela dádiva da vida, agradeço ao meu pai também, mas não é isso, era uma toxicidade de eu me sentia muito leal àquilo dali e alguma coisa dentro de mim urrava, falava, Lívia, você não nasceu só para isso, você não nasceu para pagar conta, para viver nesse mundinho de ilusão, sabe, de carro, namorado, vai pra festa, volta, fica bêbada, e diz o quê, e blá blá blá, sabe? Isso não é para você. Você não faz parte disso. Hoje você tá vivendo uma coisa que você sabe que vai ser o pontapé para você melhorar.
mas isso aqui que você está vivendo não é você. As coisas que você está aceitando pelo que você aprendeu que deveria aceitar, porque hoje, obviamente, eu sei muita coisa assim, da ancestralidade da minha família, que é uma coisa de escassez. Então, assim, teve bastante de um lado, faltou um pouco do outro, teve muita coisa de um lado, sabe? Nunca foi uma coisa Equilibrada? isso, tipo, vamos tentar não ter esses altos e Altos e baixos baixos. gigantescos, sabe? Tipo, até um pouco antes de eu chegar aqui, até assim, eu acho que os 3 primeiros anos de Austrália, minha vida era assim, ó. Ou eu tava navegando, assim, maravilhosamente bem, tô muito feliz, uhul, ou tava, assim, cocô do cavalo do bandido, nem cocô do cavalo do bandido, eu era mosca do cocô do cavalo do bandido, sabe? E aí, quando é que o autoconhecimento entrou, Lívia? Porque quando você fala, eu estava no Brasil, mas alguma coisa urrava dentro de mim. A gente sabe que isso era essa alma aí pedindo para ser alimentada daquilo que ela precisava ser alimentada, né? De se conhecer, de fazer esse mergulho profundo em si. Quando é que o autoconhecimento, quando é que você virou a chave e falou, opa, é disso aqui que eu preciso? Quando é que, porque você chegou aí sem saber limpar uma casa, sem saber limpar uma roupa, sem saber cozinhar, você chegou inteiramente despreparada, nua disso tudo, e teve que fazer na marra, teve que aprender na marra, né? Ligações, era ligação atrás de ligação e Google e vamos lá, vamos ver como é que faz e A perguntava. necessidade fez o sapo pular, né? Exatamente. A história da minha vida é basicamente essa. A necessidade fez o sapo pular, o sapo pulou, gostou do pulo, né? E foi E aprender outras coisas. permaneceu pulando, porque na verdade eu fui me descobrindo exatamente desse jeito, mas eu acho que o autoconhecimento chegou no meu 6º mês aqui. Eu vivi um relacionamento extremamente tóxico com um ex-namorado meu e eu entendi que de algum jeito eu era a namorada dele na época, eu não era Lívia, eu era a filha da Maria Cristina, eu não era Lívia, e eu era a Lívia da Lili, mas eu não era a Lívia, sabe? Eu era o que as outras pessoas esperavam de mim. Do mesmo jeito que eu coloquei esses dias no meu Instagram de trabalho, cuidado com o que você tolera que os outros façam com você. E é exatamente isso. Eu tolerava muito, porque eu sou uma pessoa paciente, 10, mas eu era permissiva. Então, assim, o autoconhecimento veio nessa hora de quem eu sou. E isso que você diz, cuidado com o que você tolera, porque é assim que as pessoas vão te tratar, né? Exato. E permissividade é completamente diferente de paciência, não é? Exatamente. Foi onde eu entendi que eu preciso ser paciente, mas eu preciso colocar limites. E eu não tinha, eu não. Do mesmo jeito que não me deram muitos limites, né? Então, assim, eu não conheci aquela coisa toda do limite, porque eu não tive rotina na minha vida. Então, assim, N coisas aqui quando eu saí de casa, tá? Foram coisas que eu fui colocando os meus limites, porque aqui também eu não tinha rotina. Se eu não colocasse minha rotina, eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia fazer minha comida, eu não ia conseguir limpar roupa. Quantas vezes na vida eu ficava 3 semanas sem lavar roupa, aí eu olhava e falava, meu Deus, preciso de uma calcinha. Sabe? Aí que era a hora que eu ia lavar roupa. Hoje em dia, obviamente, eu não faço isso, né? Mas são assim, são umas mini pequenas coisas que é a liberdade que falta, sabe? No ensinamento, quando você está crescendo, muito falta isso. Por quê? Porque é aquela coisa do não, você é novo, não, vem cá, deixa que eu faço. Não, por quê? Porque você, como não sabe fazer, vai demorar. Não, deixa que eu faço o que eu sei fazer.
Não, deixa a outra pessoa fazer. Se ela demorar 3 horas, que bom, fez. Mas ela Aprender. precisa aprender. A próxima vez vai demorar 2 horas e meia. A próxima vai demorar 2. A próxima vai demorar talvez uma só, porque já aprendeu que não precisava de fazer aquilo tudo, tintim por tintim, ou tem que fazer aquilo tudo, só que em vez de fazer, né, aqui, lá, não sei o quê, blá, 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 já sabe fazer, sabe? Então, assim, nisso tudo, né, aonde entra a zona de conforto da pessoa e aonde entra a zona de conforto de quem está fazendo, né, aquilo dali. Por exemplo, quem está crescendo com aquilo dali, aonde está a pessoa, por exemplo, eu falo do meu filho, né? Você pode falar como mãe, mas eu falo como filha hoje, que é o meu Lugar. onde eu posso falar. Uhum. Eu cresci com essa mãe que não estava tão presente em casa, então eu cresci com a minha babá, né? Me deu atenção, me deu amor, me deu tudo, graças a Deus, mas ela ficava com pena, porque eu sempre estava sozinha, sabe? Então, E aí, assim, qual era o ganho secundário que você tinha não por ela fazia ficar nada. com pena? Não fazia nada, é claro. Eu ficava vendo televisão, eu ficava fazendo as coisas que eu gostava. O prato chegava, eu não precisava lavar nada. Eu nem sabia o que existia dentro do armário de casa. Dentro do meu armário, então, meu Deus, até hoje, gente, armário. Galera que está vendo isso e que não sabe arrumar um armário, comecem, tá? Porque o armário é a coisa mais auto bagunçável da face da Terra. Se você não sabe arrumar um armário, você vai ficar 8 anos e mesmo assim você não vai saber, tá? Estou avisando por experiência própria, porque até hoje eu olho para o meu armário e falo, meu Deus, que vergonha. Jesus do céu. Eu tenho que chamar uma daquelas mulheres de organização, sabe? Porque fica aquilo dali, não é super, ultra, mega bagunçado, né? Como eu já tinha falado com você, mas é uma coisa que poderia estar melhor se eu soubesse fazer isso desde cedo, sim. Mas qual que era o meu ganho secundário com tudo isso? Não precisava fazer mais nada, só estudava. Porque Mas hoje você se critica ou se cobra de esse armário está bagunçado, eu preciso ser melhor, eu preciso ser perfeita, ou você, nesse caminho, nesse processo todo de autoconhecimento, você já vê todos os ganhos positivos, todos os ganhos saudáveis que você teve quando você passou a gerenciar a sua vida, quando você passou a autogerir a sua vida. Porque, só para deixar assim, só para registrar, parece que quando a gente fala isso tudo, a gente está dizendo mães são desnecessárias, receber ajuda é desnecessário, não quero que ninguém faça por mim. Não, a gente está falando o contrário, a gente está falando da gente inserir os filhos da gente, né, os maridos da gente, as mulheres da gente, nos afazeres que competem a todo o grupo que mora ali naquela casa. é Então, aquela frase, né? A mãe tem que ser desnecessariamente necessária. é, Porque vai chegar uma hora que não tem necessidade nenhuma, mas você quer estar com a é, pessoa. é. Mas você se cobra hoje, meu Deus, meu armário está desarrumado. Ou você diz, meu armário está desarrumado, mas em outras coisas eu estou bem arrumada, eu estou bem ajustada, eu estou bom e eu vou arrumar esse armário, né, na medida certa. Exatamente. Quando eu estava muito mal, assim, ainda, tá? Quando eu estava me descobrindo dentro da espiritualidade e tudo mais, quando eu ainda me sentia dependente emocional de outras pessoas, sim, eu me cobrava horrivelmente, do tipo, meu Deus, eu sou uma anta, como que eu não sei fazer isso? Eu sou, sabe, que tipo de pessoa eu sou que eu nunca na vida imaginei levantar minha bunda do sofá e ir lá fazer, sabe? Tipo, como que eu deixei as pessoas, né, fazerem tudo isso e eu não ajudava, sabe? Por quê? Porque, obviamente, quando a gente não tem quem ajude, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então, Claro. assim,
você vê isso tudo de fora e tudo mais, isso machucou durante muito tempo. Mas quando eu comecei a me autoconhecer e a me sentir independente, hoje, assim, meu armário poderia estar melhor. Algumas coisas na minha casa poderiam estar mais arrumadas. Mas, assim, não há tempo num dia de 24 horas que você consiga trabalhar 8 horas, dar conta do seu outro trabalho, né? Porque eu tenho 2 trabalhos, de tarô, e eu tenho um outro trabalho também. Limpar a casa, fazer comida, arrumar as coisas, deixar tudo maravilhoso. Não tem, porque eu sou uma pessoa que eu privo pela minha saúde mental, sabe? A minha saúde mental, se tá em dia, tudo na minha volta tá em dia. Se eu tô mal comigo mesma, eu entendo que as coisas estão mal e aí eu começo. Ai, por que eu não fiz isso? Ai, meu Deus. Aí eu começo a me criticar, sabe? Mas aí eu que tô errada. Por que eu tô me criticando em vez de não tá me dando o amor que eu mereço, sabe? De tipo, O poxa, olha... acolhimento, a compreensão. Exatamente, olha o tanto de coisa que você faz. É só o seu armário que não tá arrumado, ou é só uma outra coisa externa que não tá arrumada. E tá tudo bem, alguma hora vai ficar, sabe? Alguma hora eu vou ficar irritada com aquilo dali e vou falar, tá, agora eu levanto e vou lá fazer, sabe? Alguma hora aquilo dali chega, tudo bem. Pro senhor, meu marido, noivo, aconchegado aqui de casa, talvez ele faça um pouco mais rápido que eu, entendeu? Aí ele adora dar uns brigueiros comigo, mas tá tudo certo também. Mas assim, uma hora eu faço, só que foi depois de me autoconhecer muito, de me aprofundar muito na espiritualidade. E uma das coisas que eu percebi muito e que eu vejo nas outras pessoas também, assim, dos meus consulentes e tudo mais, é que muita gente chega a mim com questões de família mal curado e quer que aquilo dali, em um passe de mágica, melhore. Você tem uma dor por muitos e muitos e muitos anos. Você viveu daquele jeito no quentinho do cocô por muitos e muitos e muitos anos. Não vai ser num passo de mágica que a sua energia vai sair de uma energia baixa para virar uma energia alta e você vai conseguir co-criar, você vai conseguir fazer tudo maravilhosamente bem, sabe? Só que você precisa se dar amor. Quando você se dá amor, o resto fica muito mais tranquilo. Você fica mais na paz, entra na vibe, entra no O flow, primeiro sabe? passo o primeiro passo, literalmente tem que ser da gente, né? Pode ser um primeiro passo acompanhado por alguém, pode ser um primeiro passo de mão dada com alguém, mas tem, né? Para sair dessa areia movediça, como você falou, que às vezes é assim que você enxerga, né, o quentinho do cocô, para sair desse lugar confortável, que não tem nada de confortável, mas enfim, utopicamente falando, Uhum. tem que ser a iniciativa, né, tem que ser sua. Tem um grande, querido amigo psicólogo em Vitória, o Enéas Lara, gestalt terapeuta também, e o Enéas fala que só a ação traz alívio. Só a ação de fazer aquilo que precisa ser feito vai trazer alívio para aquilo que você estiver sofrendo. Estou apertada para fazer xixi. É só a ação de ir ao banheiro fazer xixi que vai trazer alívio para aquela dor. Estou sofrendo porque não consegui dizer que eu me senti triste com aquilo que fizeram comigo. É só a ação de falar, poxa, Lívia, eu fiquei triste com aquilo que você falou para mim, não esperava, me deixou triste. Vai trazer alívio para essa dor que eu estiver sentindo. Mas a gente, de novo, volta para aquele ponto de talvez a gente sempre espere que o outro resolva as coisas. E aí a gente coloca aí, a gente abre um outro ponto, que é a terceirização da culpa. Eu não assumo os meus BOs, eu não assumo a responsabilidade das coisas, mas eu terceirizo. Estou triste porque foi Fulana que fez. fulano que fez. Eu estou assim porque meu chefe gritou comigo hoje. E a gente terceiriza. Tudo bem, o chefe pode ter gritado,
mas o que você fez quando o chefe gritou? Tudo Uhum. bem, eu posso estar triste porque a Lívia falou comigo assim, mas o que eu fiz quando a Lívia... Eu disse para a Lívia, olha, eu não gosto de ser tratada assim, olha, isso não é legal para a nossa relação, né? Em vez de dizer, a culpa é da Lívia, né? Eu terceirizo, já tem outra coisa para falar sobre escolhas, né? Então, cada coisa vai. Por isso que é a flor da vida, um assunto vai puxando o outro, uma coisa está interligada na outra, mas enfim, isso pode ser assunto para um outro papo. A gente terceiriza, e quando a gente terceiriza, a gente volta para aquele lugar de alguém tem que arrumar a situação para mim, alguém tem que resolver o problema para mim. E quando a gente vem para uma outra cultura, você aí na Austrália, eu aqui na Alemanha, a gente vê como o sistema familiar, como as coisas funcionam de um jeito diferente, né? Eu vejo aqui criança indo na rua jogar o lixo, eu vejo aqui criança indo para a escola sozinho, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma babá. Eu vejo aqui as pessoas não têm empregadas, as crianças ajudam na participação da arrumação da casa, é outra cultura, vão ter outras dores, vão ter outras demandas, vão ter outras histórias, mas para a gente, na nossa história, do modo como a gente foi construído, né? Porque a gente é brasileiro. A gente é brasileiro. Eu tinha uma moça, sempre tive alguém que me ajudasse em casa, sempre tive. E é interessante, porque quando ela tirava férias, e tirava um mês de férias, era eu quem tinha que passar pano, varrer, fazer, né, o que tinha que fazer. E eu tenho uma filha, hoje com 34 anos. E, e, e eu botava ela para ajudar. Né? Chegava do supermercado, por exemplo, telefonava e dizia, desce aqui para ajudar a pegar as compras. Às vezes descia de boa vontade, às vezes descia de mau humor, mas, né, ajudava. Ou, hoje é dia de limpar a casa, né, e arrumava, né, brava, eu ia falar um palavrão, mas, né, danada da vida. E aí era engraçado que ela dizia, não vejo a hora de fulana voltar e essas férias acabarem, porque queria voltar para aquela condição de conforto que a gente foi criado. Mas Exatamente. hoje ela mora sozinha, ela tem a casa dela, é ela que faz né, faz a comida, lava a casa, limpa e, né, talvez porque ela aprendeu lá, com mau humor, aborrecida, mas fez. Então, então a gente talvez seja acostumado a ficar nesse lugar de esperando que alguém vai resolver, alguém vai fazer, o universo vai fazer. Se você não disser para o universo que você quer uma parceria com ele, que você quer a ajuda dele, ele vai dizer, garota. Até porque a gente tem tantos pensamentos num dia que o universo nem sabe qual a sintonia real que você tá, porque nem você sabe. Sabe? São tantos pensamentos, pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos normais, pensamentos do que a gente vai fazer no futuro, ansiedade, felicidade, gratidão, é isso, é aquilo, houve uma meditação, ai meu Deus do céu, graças a Deus, passa 2 segundos porque alguém mandou uma mensagem de mau humor, aí você fala, putz, sabe? Então, assim, como que o universo vai saber o que está passando na sua cabeça se nem você sabe? Tem que escrever, tem que falar, tem que externar aquilo dali. Se vai externar para o universo, vai externar também para uma outra pessoa. Por que não? Outra pessoa tem que saber. E tem que parar e olhar para si, né, Lívia? Fazer esse mergulho para dentro, se autoconhecer. Eu falo que se eu não tivesse vindo para a Alemanha, talvez eu não teria feito, e continuo fazendo, um mergulho tão intenso dentro de mim mesma para me conhecer, para esse trabalho todo agora que eu venho fazendo dentro das terapias holísticas, porque aqui eu não tenho autorização para trabalhar como psicóloga, porque na hora de fazer a equiparação do meu diploma, eu teria que refazer
nem refazer, eu teria que fazer muitas matérias novas que eu não vi no meu curso e teria que fazer em alemão e sem chance. Então, eu hoje só atendo virtualmente os meus pacientes do Brasil, os meus clientes do Brasil, porque é lá que eu estou registrada, né? Mas para trabalhar com terapias holísticas, aí sim é que eu posso. E aí não é a psicóloga, né? Eu estou fazendo uma transição de carreira, então daqui a um tempo eu deixo de ser psicóloga, não vou ser mais psicóloga para trabalhar só com terapias integrativas, né? E holísticas. Mas se eu tivesse continuado no Brasil, talvez eu ia continuar naquele esquema, alguém limpando a minha casa, alguém fazendo as coisas por mim, alguém responsabilizando alguns externos e não olhando para mim, né? E não mergulhando em mim. E não é um mergulho fácil, porque a gente vai conhecer as nossas sombras e a gente vai conhecer as nossas. Conhecer as nossas potências é maravilhoso. Conhecer as nossas sombras, a gente fala, nossa, né? E aí, como diz o Jung, não é anular essa sombra, não é negar essa sombra, mas é integrar essa sombra, né? É trazer para si e falar, isso me pertence, isso é meu, isso não é do outro, né? Isso é meu. Se eu não consigo dizer para o outro, se eu sou inseguro e não consigo dizer para o outro que ele me magoou, não é o outro, sou eu que essa sombra é minha, essa dificuldade é minha. E aí o que eu faço com isso? Eu fico no quentinho do cocô, reclamando, né? Meu chefe que foi grosseiro. Ou eu digo, se eu não gosto disso, mas se ao mesmo tempo eu tenho a dificuldade de me expressar, ou eu sou insegura, como eu posso ressignificar isso? Como eu posso mudar isso, né? Então, por isso é um trabalho interno, né? Por isso é um trabalho muito da gente, né? E é todos os dias, né? Porque a gente vai tendo uma constante. Nova, sabe? Aquele negocinho que você fala assim, meu Deus, eu achei que já estava tudo certo e vem cá de novo. Oi, tudo bom? E aí? Lembra aquilo daquele jeito, assim, assado? Então, tá reverberando aí ainda. O que você vai fazer com isso? Vai botar embaixo do tapete ou você vai andar com isso? Vamos, bota aí no seu coraçãozinho, sabe? Ver o que é que está acontecendo com isso, por que isso está voltando de novo, porque tudo isso gera os ciclos, né? Os ciclos da vida que, obviamente, alguns maravilhosos e outros que às vezes parecem intermináveis, porque você faz, e aquilo dali volta de jeitos diferentes, de formas diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes, tudo diferente. Mas é a mesma coisa que você ainda não aprendeu, sabe? E você, né? Falando assim, acho que o quentinho do cocô tá mais gostosinho aqui. Deixa ele aqui, vou ficar passando a mãozinha nele aqui rapidinho, sabe? Tô acostumada. Vamos, né? Na próxima vez que o universo falar assim, toma, vai, vê isso aqui agora. E você falar assim de novo, né? Não, acho que eu vou colocar aqui, o montinho vai... Só crescendo. Vai ficando mais difícil. Você falou uma coisa que eu acho que vai ser o papo do nosso próximo vídeo, do nosso próximo encontro, quando você falou de saúde mental, né? Quando você disse, eu hoje só estou bem porque a minha saúde, eu cuido da minha saúde mental. Então, eu dou conta daquele armário não estar como deveria estar, porque eu estou cuidando da minha saúde mental. E a gente já falou há umas semanas atrás que esse seria um papo que a gente gostaria de ter aqui, né, sobre saúde mental. Então, já vou começar a deixar um spoiler aí, né, para a galera do nosso próximo papo, que vai ser saúde mental. Mas, enquanto eu estava falando, eu pensei numa outra coisa também para a gente falar no próximo encontro sobre escolhas, né? Sobre escolhas, né? Porque como é difícil às vezes, né? As pessoas escolherem para algumas pessoas, né? Como é mais fácil ficar em cima do muro, e esse em cima do muro é o quentinho do cocô também, é a zona de conforto também. O externo quer sempre colocar o bedelho nas escolhas das pessoas. Sim. Quanto você deixa o externo colocar o bedelho nas suas escolhas, tá?
Aham. Sim, muito. É exatamente isso. E entra no quentinho do cocô também, porque É, se minha mãe falou, se meu pai falou, se meu irmão falou, se fulano falou que aquilo dali não é tão legal, acho que eu não vou, sabendo que aquilo dali é sua missão de vida. Às é, vezes, não vou porque, sabe, vai entrar ali num meio do caminho que eu não quero entrar, eu não quero brigar, eu não quero isso, eu não quero é, aquilo. é. Ou eu não, eu queria fazer isso, eu queria escolher isso, mas eu tenho uma dependência aqui dessa pessoa, seja emocional, seja financeira, e eu tenho um ganho secundário, porque essa pessoa me ajuda financeiramente, porque essa pessoa me ajuda resolvendo os meus problemas, porque essa pessoa fala por mim aquilo que eu não tenho coragem de falar. Então, né? Olha aí o ganho Ah, secundário, né? Então eu prefiro nem fazer, eu prefiro nem escolher. uhum. E eu acho que a gente acaba não vivendo uma vida com autenticidade, sabe, Lívia? Eu acho que autenticidade é uma palavra que veio agora aqui para mim. A gente não vive a nossa autenticidade. Dessa forma, a gente acaba não vivendo de um jeito autêntico. E autenticidade é aquilo que você é aquilo que você consegue ser, é aquilo que você dá conta, sabe? De conseguir ser de uma forma muito autêntica, Porque daí mas você não machuca o outro, né? é, mas dentro das tuas escolhas, dentro do teu autoconhecimento, dentro daquilo que você sabe que é o melhor para você e que pode não ser o melhor para o outro, mas eu tenho que a história da máscara de oxigênio que a gente já conversou, né? Que Hum, também pode ser um papo para um outro momento. E isso não é ser egoísta. Eu tenho que atender em primeiro lugar as minhas demandas, né? sim. Isso não é ser egoísta, porque se você não tiver com uma saúde mental boa, você não vai conseguir fazer o teu entorno feliz. Se você não estiver se cuidando, você não vai fazer o teu entorno feliz. Então, a autenticidade, né, para viver essa vida Para tudo. Para para tudo, com saúde mental, que vai ser o nosso próximo assunto, que vai dar muito pano para manga. Eu acho que para finalizar, uma coisa muito importante que eu aprendi, que fala muito exatamente do quentinho do cocô e de tudo o que a gente falou, é que não adianta achar que o outro vai te salvar. Você é a sua única salvadora, você é o seu único salvador, porque nem Jesus, sabe, alma, Sananda, maravilhoso, Buda, todo mundo, todos os outros avatares também, eles não conseguiram salvar quem não queria ser salvo. Uhum. Jesus terminava tudo o que falava, né? Tudo o que fazia, com a sua fé te Te curou. salvou, te A curou. sua fé te salvou. Uhum, Eu não fiz quase nada. Eu apenas sou um instrumento da uhum, qualidade aqui. Sou uhum, Deus nesse lugar. Então é uhum, a coisa. Dentro da física quântica, né, da espiritualidade, o que está em cima está aqui embaixo também. É a mesma coisa. A única diferença é que a gente vibra em padrões diferentes. Então, uhum, se você está vibrando num padrão de medo, ou se você está achando que o outro vai te salvar, não vai chegar essa salvação, porque você não está no mesmo patamar de energia. Você uhum, tem que estar no patamar de energia para aquilo dali chegar em você. uhum. Então, assim, ó, acredita em você, tá? Quem está ouvindo aí, a gente acredita em você, porque você pode se salvar sim. Você só precisa das ferramentas para isso. E, obviamente, a espiritualidade, a psicologia, a psicanálise, o tarô, né? A numerologia, os florais, tudo pode ajudar. Só que ninguém vai conseguir fazer por você. É tão engraçado, é tão bonito a nossa sintonia, porque quando você começou a falar, só você pode se ajudar, porque nem Jesus, o exemplo que veio para mim foi esse, né? Que ele sempre diz: a tua fé te curou. E essa semana eu vi um vídeo de um trecho de um filme dele,
que uma mulher ele está andando com a multidão ao redor, e uma mulher que sangrava há anos, há anos, há anos, há anos, há anos, e ela segue Jesus e queria muito se curar, e queria muito se curar, e ela só pensa na hora, eu queria só tocar nele, eu só queria tocar nele, porque ela achava que tocando nele ela seria curada. E ela consegue só encostar na franja do cinto que prendia a bata de Jesus. Não sei se você já viu esse recorte desse filme, né? E quando ela toca, ele para e fala: alguém me tocou. Porque daí ele sente a energia dela, a vibração dela, o desejo dela de cura com aquilo que ele emanava, com aquilo que ele dizia que você pode se curar. Mas e aí ela para e ela fala: eu parei de sangrar, o senhor me curou, né? E ele disse: não, a tua fé te curou. A fé que ela queria um dia ser diferente, ser melhor, sair daquele sofrimento. Exatamente, né? Ela entrou na conexão, né? Ela entrou na vibração dele de cura. E aí, e aí, quando você começou a falar nisso, eu pensei: nossa, aquele exemplo de Jesus. E aí você deu o exemplo. Então, olha, né, nossa sintonia aí mostrando mais uma vez como a gente está afinada. Que bom, que bom. Graças ao todo, né? Graças a Deus, ao todo, ao universo, tudo. As deusas, aos deuses, ao universo, ao universo. Então tá na hora de ir. Boa conversa, né? Como Boa sempre. Conversa, bom papo. Esperamos que vocês contribuam, digam o que vocês acharam, sugiram temas que vocês gostariam de ver aqui, discordem. Vamos fazer essa roda de conversa, trazer muitos benefícios para todos nós, para todos nós. Como a Lívia falou, a gente dá, mas a gente recebe muito também. É uma troca, né? Então tá bom. Então, eu espero que todo mundo fique bem. Até a próxima. Até, pessoal. Um beijo. Cheiro.